Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do GPS TV e hoje recebemos o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Wilson Santos. Olá, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no GPS TV. Eu que agradeço. Bom, então vamos começar a nossa entrevista, deputado, falando sobre as eleições municipais, né? O senhor foi um defensor que o PSDB tivesse uma candidatura própria nessas eleições, sim. Mas o que tudo indica vai compor uma chapa aí com o Mauro Mendes, ou algum membro do partido ocupando a vice-prefeitura. O que o senhor acha em relação a isso? O senhor tem participado das discussões sobre as eleições municipais? Olha, eu sempre coloco o coletivo acima do individual, porque o indivíduo tem uma tendência maior a errar. Mas nesse caso, o PSDB, o coletivo PSDB cuiabano, vai cometer um erro ao deixar de apresentar a candidatura própria em Cuiabá. O PSDB é o partido que mais tem serviços prestados a Cuiabá. O PSDB implantou 65 equipes do Programa Saúde da Família, das 70 existentes na capital. O PSDB implantou todas as policlínicas existentes em Cuiabá. Os tucanos fizeram todos os parques ambientais da cidade. Duplicaram e construíram importantíssimas avenidas em Cuiabá, como a Avenida das Torres, na minha gestão, a Avenida Senador Vicente Vuolo, na gestão do prefeito França, a duplicação da Avenida República do Líbano com França, a duplicação da Avenida Miguel Sutil com Dante, conjuntos habitacionais, rede de esgoto. Então o PSDB tem uma folha de serviços prestados fantástica. Além desses serviços, nós temos os quadros. Nós temos aí o Dorileu Leal, temos o Roberto França, o deputado Guilherme Maluf, o vereador Maurélio Ribeiro, o ex-presidente da OAB, o Ciel Tavares. Então nós temos serviços prestados, bons nomes e um programa, o jeito tucano de governar, respeitando a responsabilidade fiscal, governando com transparência, de forma democrática, participativa. Então o PSDB não pode, no maior reduto eleitoral do Estado, abster de apresentar uma candidatura. Eu não entendi até hoje essa abstenção do PSDB na capital. O senhor tem alguma coisa contra o prefeito Mauro Mendes para ter essa certa questão assim, de não apoiar essa chapa junto com o prefeito? Olha, eu votei no prefeito Mauro Mendes no segundo turno. Ele me ligou, pediu meu voto, a minha família. Eu votei, pedi voto para ele no segundo turno. No primeiro turno eu apoiei o Guilherme Maluf, mas no segundo o Mauro me pediu e eu votei no Mauro contra o Lúdio. Não tenho absolutamente nada de ordem pessoal contra o Mauro. Acho que fez uma gestão no mesmo nível que eu fiz, que o França fez, uma gestão razoável em Cuiabá, certo? O que eu tenho é 100% a favor do meu partido, o PSDB, do partido de Fernando Henrique Cardoso, do partido de Mário Cova, de Dan de Oliveira. Nesse partido é que eu tenho a favor. Então, por isso que eu acho que o PSDB cometerá um grande erro se não lançar candidatura própria na capital. Cogitando nos bastidores alguns nomes para vice-prefeitura, para a chapa do Mauro Mendes, né, para a carga de vice. O senhor tem participado dessas discussões ou não? Não. Para vice eu pedi que não me convidassem. Eu não gostaria de opinar para vice. Eu acho que o PSDB, se fizer isso, vai errar e vai se arrepender. Ainda tem tempo, o PSDB tem maturidade, o PSDB e o nosso senador Aécio cobra a candidatura própria em Cuiabá. E eu não participei das discussões para vice. Também corre nos bastidores algumas possibilidades, né, de alguns nomes do PSDB vir com candidatura própria, como o nome do ex-prefeito da cidade, Roberto França. Existe essa possibilidade ou não? O partido já discutiu em relação a isso? Olha, nós estamos praticamente já uma semana, né, do período final para as convenções. E eu acredito que ainda há tempo, mas não vejo no PSDB nenhuma movimentação no sentido de uma candidatura própria. Mas política tudo é possível, as coisas acontecem repentinamente e nada será surpresa se até o dia 5 de agosto o PSDB apresentar uma candidatura própria, em que pese eu não estar vendo nenhuma movimentação nesse sentido da candidatura própria. Agora vamos sair um pouquinho de eleições, vamos para a Assembleia Legislativa. A Assembleia passou por um período bem crítico, que foi a votação do RGA. Né? Agora está de recesso e na semana que vem volta desse recesso para discutir a LDO e a reforma administrativa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a LDO. Né? Quanto está previsto de arrecadação, de despesas do Estado e quantas emendas já tem apresentado? O senhor já sabe?
Olha, a lei de diretriz orçamentária, que baliza a futura lei orçamentária de 2017, chegou à Assembleia no último dia 31 de maio. Ela prevê um pouquinho mais de 17 bilhões de reais de arrecadação para todo o Estado. Temos mais de 200 emendas já apresentadas. E será prioridade no mês de agosto. Mas, deputado, já existe dentro da LDO alguma previsão da ORGA para 2017? Existe, em torno de 7%, que é a inflação prevista. Existe essa previsão. Qual que foi então a proposta aprovada pela Assembleia? A LDO também do ano passado previa 7,5%, e o governo acabou concedendo 7,54%. Ok, agora vamos falar então sobre a reforma administrativa do Estado, né, que está gerando aí bastante discussões também, principalmente pelos professores da Unemat, porque é possível extinção da Secretaria de Ciências e Tecnologias. O senhor tem acompanhado essas discussões? Tenho. Olha, o que Mato Grosso precisa é de um grande esforço de todos que podem fazer algum sacrifício. E o governador Táxi lançou o Pacto por Mato Grosso. O primeiro a participar do pacto, a chegar à mesa com a sua cota de sacrifício, é o próprio governo, diminuindo o tamanho da máquina. Quanto maior a máquina, maior a safadeza, maior a corrupção. Então, quanto mais enxuta, nós precisamos de um Estado necessário. Não é possível um Estado continuar gastando 97% de tudo que arrecada para dentro. Sobrar 3% apenas para investimento. Quer dizer, isso é um Estado fadado ao insucesso, ao fracasso. Então, o governo está diminuindo o tamanho da máquina, já fez a primeira etapa da reforma no ano passado, e agora vai avançar bastante sobre as indiretas, a chamada administração indireta. E a CECITEC provavelmente será extinta, mas as suas funções serão redistribuídas e continuarão sendo cumpridas. Depois que o Estado fizer a sua parte, nós temos pedido ao agronegócio. Se há um setor nesse Estado que está capitalizado, é o agronegócio, em decorrência da Lei Candir. Então, se houve um enriquecimento do Estado, se houve um crescimento do PIB estadual e, por consequência, um enriquecimento de grande parte dos agricultores, se deve à legalidade, se deve ao esforço enorme desse setor e também à honestidade desse setor. Então, não vamos aqui fazer nenhuma pecha ao setor do agronegócio, porque é um setor que nos orgulha. Mas, depois de 20 anos usufruindo da chamada Lei Candir, nós entendemos que o agronegócio é o único setor capitalizado no Estado. O setor industrial não está capitalizado, o setor de serviços, da agricultura familiar, do comércio não estão, mas o agronegócio está. Então, nós entendemos que deve haver, sim, uma compensação tributária sobre o agronegócio. Então, só para concluir, primeiro, o Estado faz a sua parte, diminui o tamanho da máquina. Segundo, o agronegócio nos concede uma compensação tributária. Terceiro, o servidor tem que entender que nós estamos vivendo épocas de vacas magras. Nós estamos com salários em dia. No ano passado nós pagamos o RGA integralmente em 2 parcelas, e este ano é o que foi possível. Os outros 25 governadores não pagaram, porque não tem condições. Então todos precisam vir à mesa com a sua cota de sacrifício. A máquina estatal, o agronegócio, os servidores e todos os poderes, reduzindo também o seu duodécimo. Aí faríamos um grande pacto para atravessarmos esse deserto, atravessarmos essa fase. Bom, o senhor falou sobre a questão das commodities, né? O senhor, tem uma proposta de taxação aqui em Mato Grosso. Alguns setores, no setor, né, da agricultura não gostou muito dessa nova taxação, desse novo tributo. Mas o senhor disse que lançaria uma frente, né, para discutir, né, mais essa possível taxação aqui no Estado. Como que estão essas discussões, deputado? Essa frente vai ser criada logo após esse recesso? Bom, eu quero dizer que ninguém gosta de imposto. Até o próprio nome já disse, imposto, não é nada livre, espontâneo, facultativo, é imposto. Né? Mas sem o imposto você não consegue ofertar serviços, enfim, não se organiza o Estado. Então ele existe desde antes de Jesus Cristo. Uma certa vez um discípulo perguntou, Senhor, e aí devemos pagar impostos? E Cristo disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, César é o Estado. Então até Jesus Cristo se rendeu à cobrança de impostos. É claro que há no Brasil uma super cobrança, mas o agronegócio é um setor que está capitalizado e pode sim contribuir.
E nós vamos agora de volta em agosto a tratar desse tema. Eu não abro mão dessa discussão. O agronegócio precisa contribuir, sempre colaborou, sempre que chamado ajudou, e nós precisamos encontrar uma alternativa. Vai ser igual o Mato Grosso do Sul, que estabeleceu um teto, um limite de 50% para exportação, e os outros 50% ficam no território nacional, e sobre essa massa de 50% da produção sul-mato-grossense cobra-se 12% de ICMS. Se vai ser essa modelagem, não sei. Se nós vamos criar um fundo soberano, não sei. Mas que nós precisamos fazer uma compensação tributária sobre o agronegócio, isso nós precisamos fazer. Em relação ao do 10º, deputado, como que estão as articulações? Existe um grupo de estudo para tentar ver essa possibilidade de diminuir o repasse do Executivo? Mato Grosso, em 2016, foi o estado que mais passou recursos em nível nacional, das 27 unidades da federação. Mato Grosso foi a unidade que mais passou recursos aos seus poderes e instituições. Ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Nenhum estado brasileiro passa proporcionalmente o percentual que Mato Grosso destina aos seus poderes e instituições. Se nós estivéssemos passando na média nacional, nós teríamos mais de 700 milhões de economia por ano. Ano passado, o governador foi bastante generoso com os poderes. Entendeu os reclamos, sentou e concedeu muito. Alguns, inclusive, com mais de 30% de aumento. Este ano é um ano mais difícil. Então é preciso. E foi feito um pedido, a LDO que está na Assembleia, ela faz um corte linear de 15%. E o governador tem conversado pessoalmente com os chefes de poderes, com os conselhos superiores de cada poder e cada instituição. Eu tenho certeza que os poderes também comparecerão à mesa com a sua cota de sacrifício, entendendo que o Brasil vive a pior crise econômica de toda a história republicana. Nesses 126 anos de república, desde 1889, passando pela crise do encilhamento com Rui Barbosa, passando pela Primeira Grande Guerra Mundial de 14 a 18, passando pela crise de 29, quando o mundo capitalista caiu de joelhos perante a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, passando pela Segunda Guerra Mundial, nós nunca tivemos uma queda no PIB de 2,3. Ano passado foi 3,8 e este ano as melhores perspectivas colocam numa queda de 3,3. Quer dizer, o Brasil vive a maior crise econômica da sua história. E ainda tem gente que não percebe isso. Bom, deputado, depois desse recesso que a Assembleia vai ter vários pontos de discussões. Além da LDO, como já citamos aqui, a reforma administrativa, tem também as eleições da mesa diretora. Nós temos aí dois deputados que estão para concorrer à presidência da mesa. De um lado temos Eduardo Botelho, que disse que corre nos bastidores comentário que ele tem apoio do Executivo, e temos um de oposição, que é o deputado Emanuel Pinheiro. Alguns deles já vieram conversar com o senhor, principalmente o Eduardo Botelho, que corre essas informações que ele teria apoio do Executivo? Olha, comigo é papo reto. Eu voto em Botelho. Por quê? Porque eu quero votar num deputado sangue novo, primeiro mandato. A Assembleia já vem sendo governada por deputados antigos, experientes, há muito tempo. Então eu voto num candidato de primeiro mandato, Botelho. Segundo, ele vem da iniciativa privada. Ele pode imprimir na Assembleia princípios da gestão privada, que gasta menos, que é mais veloz, destrava. Então eu já defini o meu voto. Agora faço votos para que o Botelho e o Maluf se entendam e formem uma chapa. E defendo uma chapa eclética. Uma chapa que contemple a base governista, mas que haja espaço também na mesa para deputados do bloco independente e da oposição. De maneira que nós tenhamos uma chapa que represente todos os segmentos da Assembleia, não exclua nenhum segmento. Governistas, oposicionistas e independentes. Mas o senhor então apoia o Botelho para presidente ou o Maluf ainda na presidência? Não, eu apoio o Botelho, já falei claramente. O Botelho presidente, o Guilherme primeiro secretário, e compõe com o PSD, com o Democratas, compõe com o PMDB, de forma que todos os três setores, situação, oposição e bloco independente, estejam presentes na mesa, que é composta por 7 deputados.
Ok, deputado. E eu, inclusive, não sou candidato a nenhuma das vagas. Não, você não tem sou pretensão, candidato. né? Sou um modesto eleitor. Tá, ok. Bom, deputado, para encerrar nossa entrevista, o senhor foi prefeito de Cuiabá e uma das marcas que ficou na sua gestão foi a questão do Rodoanel. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como está a situação do Rodoanel. As contas do senhor continuam bloqueadas? Olha, eu tive 6 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado na minha gestão, inclusive 4 por unanimidade. Tive 6 contas aprovadas pela Câmara Municipal de Cuiabá também. E tive 12 contas eleitorais também todas aprovadas. E depois de 5 anos e 3 meses no Executivo, eu respondo a alguns processos por improbidade administrativa. Nenhum por crime. E tenho certeza e tranquilidade que nós vamos provar de que não houve nenhum prejuízo ao erário, seja ao erário municipal, ou ao erário nacional, estadual, em relação ao Rodoanel. Eu consegui fazer 8,5 km, isso tudo pavimentado, que está sendo usado há 8 anos. Está aberto aqui do Sucuri, passando pela Estrada Guia, chegando até ali próximo à Chapada. E depois também tem uma outra parte, que toda a parte de terraplanagem, corte de montanhas, drenagem, base e subbase prontas. E quando houve a medição por parte do Exército, acabou não medindo todo o Rodoanel. Em cima dessa informação, o juiz foi induzido ao erro e fez o bloqueio. Mas agora, na ação, nós vamos pedir uma perícia e vamos provar que o Exército, infelizmente, não mediu todo o Rodoanel. Porque quando medir todo o Rodoanel, vai ver que não houve prejuízo. Pode ter certeza que não houve prejuízo. Assim como não houve na Avenida das Torres, foi construída, entregue, está funcionando há 8 anos. Não houve na ETA Tijucal, está funcionando plenamente. Na Policlínica do Pé 90, em pavimentação de vários bairros em Cuiabá. Nos 2 museus que eu construí como prefeito. Terminei o Museu da Imagem do Som, feito pelo prefeito França. Fiz o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. A reforma de todos os calçadões do centro de Cuiabá. Então esse problema pode ter certeza que nós vamos, no momento oportuno, apresentar nossa defesa. E assim como tive aí 24 contas aprovadas no Tribunal de Contas, na Câmara Municipal e na Justiça Eleitoral, nós vamos provar também que o Rodoanel é uma obra importante e quero vê-la continuada. Tenho cobrado diuturnamente do governador Tax, cobrei recentemente do ministro Eliseu Padilha, que é um amigo pessoal meu. Nós temos que retomar as obras do Rodoanel. É uma obra importantíssima para a capital. Tá, ok, deputado. Muito obrigado pela sua participação aqui no GPS TV. Eu que agradeço. Estou à disposição. Bom, então é isso. Essa edição vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Até mais.